Você já sentiu como se todas as portas estivessem fechadas na sua vida? Como se nada funcionasse, por mais que você tentasse? Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora, orando, esperando, tentando se manter firme na fé, mas tudo o que recebe é silêncio. E esse silêncio machuca. Eu sei como é, mas hoje eu quero te lembrar de uma verdade que pode transformar a sua maneira de enxergar esse momento. Quando você coloca Deus na frente, nenhuma porta permanece fechada. E se essa mensagem tocar seu coração de alguma forma, eu quero te convidar a curtir este vídeo, se inscrever aqui no canal e compartilhar com alguém que esteja passando por um momento difícil. Isso pode parecer pequeno, mas pode ser exatamente o que Deus quer usar para alcançar outra vida, ou até mesmo transformar a sua. Essa frase, quando você coloca Deus na frente, nenhuma porta permanece fechada, não é só uma inspiração bonita ou uma frase de efeito que soa bem em um post nas redes sociais. Ela é uma verdade profunda, espiritual, eterna. É mais do que uma esperança. É uma promessa viva, fundamentada na palavra de Deus. Em Apocalipse 3:7 está escrito: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Essa declaração é de arrepiar. É o próprio Jesus falando sobre sua autoridade suprema. Ele tem a chave. E uma chave nas mãos certas muda tudo. Uma chave dá acesso, liberta, abre caminhos. E essa chave está nas mãos do Rei dos Reis, não está nas mãos do seu chefe, não está nas mãos das circunstâncias, não está nas mãos do sistema, nem de quem te rejeitou, está nas mãos de Deus. Você tem ideia do que isso significa? Significa que ninguém pode impedir o que Deus determinou para você. Quando Ele abre uma porta, não existe inveja, palavra contrária, injustiça ou obstáculo humano que possa fechá-la. Ele não precisa da permissão de ninguém para te abençoar. Quando Deus decide te levantar, ninguém consegue te derrubar. O contrário também é verdade. Quando Ele fecha uma porta, é por amor, é proteção, é livramento, porque Ele sabe o que você ainda não sabe. Ele vê o que você ainda não consegue enxergar. Ele conhece os bastidores daquilo que você tanto deseja. Às vezes, a porta que a gente quer que se abra é justamente a que nos desviaria do nosso propósito. E Deus, em sua infinita sabedoria, fecha. E Ele fecha com firmeza. Ele fecha por cuidado. Ele fecha porque tem algo muito maior. E é por isso que essa promessa de Apocalipse 3:7 é tão reconfortante, porque nos lembra que a nossa vida não está ao acaso, não está solta no mundo, está nas mãos daquele que tem autoridade total sobre todas as portas, as que se abrem e as que se fecham. Ele vê além. Ele enxerga o que a nossa visão limitada não alcança. Ele age fora do tempo. Ele não se atrasa, ele prepara. E aqui vai uma verdade que pode transformar a sua forma de caminhar com Deus. Quando você entrega a direção da sua vida para Ele, você pode descansar mesmo diante de portas fechadas, porque sabe que se ainda estão fechadas, é porque não chegou a hora certa, ou porque Ele está te direcionando para uma porta muito melhor. Quantas vezes a gente olha para uma porta fechada e sente que tudo está dando errado? Mas e se Deus estiver fechando essa porta porque está abrindo uma que você ainda nem viu? Uma que vai te surpreender? Uma que não será fruto da sua força, mas da fidelidade dele? Por isso, não tenha medo das portas que se fecham. Não entre em desespero. Tenha fé no Deus que segura as chaves. Ele sabe onde, quando e como abrir cada uma delas. E quando Ele abrir, será no tempo perfeito, do jeito dele, com um impacto que vai te fazer dizer: agora eu entendo, era Deus o tempo todo. A gente vive numa sociedade que valoriza o esforço, o mérito, o vai lá e conquista. Desde pequenos, somos ensinados que se quisermos algo, precisamos correr atrás, batalhar,
provar nosso valor. E sim, esforço é importante. A Bíblia mesmo diz que tudo quanto fizermos, devemos fazer com dedicação. Mas no reino de Deus, as coisas funcionam em uma lógica completamente diferente da do mundo. Lá, o que realmente move as coisas não é a nossa força, é a nossa obediência, nossa dependência e nossa entrega. Porque no final das contas, o que adianta correr atrás de uma porta que Deus nunca te chamou para atravessar? O que adianta conquistar algo que não tem a bênção dele? Muitas vezes, a gente age com pressa, tomado pela ansiedade, tentando arrombar portas com as próprias mãos, fazendo alianças erradas, tomando decisões precipitadas, entrando em lugares onde Deus ainda não nos mandou entrar. E o resultado é dor, frustração, cansaço, porque tudo que começa sem Deus exige de nós uma força que não temos para sustentar. Quantas vezes você já se machucou tentando fazer acontecer na força do seu braço, tentando provar para você mesmo, para os outros ou até para Deus que você é capaz? Mas deixa eu te lembrar de uma coisa: Deus nunca te chamou para viver pela sua própria capacidade. Ele te chamou para viver pela fé. No reino de Deus, as maiores conquistas vêm quando a gente se rende, quando a gente para de lutar contra a corrente e decide dizer de verdade: Senhor, vai na frente. Eu não quero mais ser o dono do caminho. Eu não quero mais insistir na minha vontade. Me ensina a confiar no teu tempo, no teu jeito. E quando a gente faz isso, tudo muda. Porque Deus honra o coração que se submete. Ele honra aquele que reconhece que sem Ele nada pode fazer. Jesus mesmo disse em João 15:5, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, nada, nem abrir portas, nem manter portas abertas, nem encontrar o caminho certo. É por isso que muitas vezes Deus permite que a gente se frustre em nossas tentativas, não porque Ele tem prazer no nosso sofrimento, mas porque Ele quer nos ensinar algo precioso, que viver com Ele é muito melhor do que viver por conta própria. E o mais lindo disso tudo é que, quando você dá esse passo de fé e coloca Deus no centro, Ele começa a fazer o que você jamais conseguiria. Ele abre portas que estavam trancadas há anos. Ele destrava caminhos que pareciam impossíveis. Ele te leva a lugares que os seus pés jamais alcançariam sozinhos. Mas tudo começa com um ato de entrega. Tudo começa quando você para e diz: Deus, não é mais sobre mim, é sobre ti. Não é mais do meu jeito, é do teu. Toma a chave da minha vida, me guia, me ensina a esperar, me ensina a confiar. Então, se hoje você está cansado de tentar, de se frustrar, de bater em portas que não se abrem, talvez seja o momento de parar tudo e perguntar: será que eu estou mesmo deixando Deus ir na frente? Porque quando Ele lidera, você pode até passar por desertos, mas nunca estará perdido. Pode até enfrentar esperas, mas nunca estará sozinho. E no tempo certo, Ele vai abrir a porta certa, aquela que ninguém poderá fechar. Em Provérbios 3, 5, 6 está escrito: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Essa passagem é como um mapa divino para quem deseja viver guiado por Deus. É uma das expressões mais puras do que significa colocar o Senhor na frente de tudo. E olha como começa: confie no Senhor de todo o seu coração. Não é confiar só quando tudo está indo bem. Não é confiar apenas quando você entende o que está acontecendo. É confiar de todo o coração, com tudo o que você é, inclusive com suas dúvidas, suas inseguranças, suas perguntas sem resposta. E logo em seguida vem o alerta: e não se apoie em seu próprio entendimento. Isso confronta diretamente a forma como fomos ensinados a viver. Desde cedo, somos incentivados a confiar na lógica, na razão, na nossa experiência, no que podemos ver, calcular e controlar. Mas Deus nos chama para uma vida diferente.
Ele nos chama para uma fé que vai além da compreensão humana. Confiar em Deus é muitas vezes abrir mão de entender tudo agora. É saber que há um propósito mesmo quando nada faz sentido. É manter a esperança mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. É seguir caminhando mesmo com os olhos cheios de lágrimas, porque você sabe que quem te guia é fiel. E isso nos leva a uma realidade que muitas pessoas não falam. Confiar em Deus, às vezes, é um ato de guerra. Uma batalha contra a dúvida, contra o medo, contra aquela voz na sua mente que diz que não vai dar certo. É resistir à tentação de tomar o controle nas próprias mãos. É lutar contra a pressa, contra o desespero, contra o impulso de fazer do seu jeito. É escolher a calma em vez da ansiedade. É escolher a fé em vez da lógica. Confiar é dizer: Deus, eu não entendo, mas eu permaneço. Eu não vejo, mas eu acredito. Eu não tenho forças, mas o Senhor me sustenta. E olha a promessa linda que vem no final do versículo. E Ele endireitará as suas veredas. Isso significa que Deus vai alinhar o seu caminho, vai corrigir os atalhos errados, vai te levar exatamente onde você precisa estar. Ele vai abrir as portas certas, fechar as erradas, te livrar de ciladas que você nem sabia que existiam. Mas tudo isso começa quando você reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. Não só nos grandes momentos, mas nas decisões do dia a dia, nos detalhes, nos bastidores da vida. É parar antes de agir e perguntar: Deus, o que o Senhor quer? Qual é a tua direção? E quando você vive assim, colocando Deus à frente de verdade, não existe erro que Ele não possa redirecionar, nem caminho torto que Ele não possa endireitar. Então, se hoje você está em dúvida, inseguro, talvez até desanimado com algo que não saiu como esperava, lembra disso. Confiar em Deus não é passividade, é coragem, é a fé que vence o medo e a entrega que antecede o milagre. Talvez você esteja se perguntando agora: mas por que Deus ainda não abriu essa porta para mim? Por que ainda não aconteceu? Essa pergunta ecoa dentro do nosso coração nos momentos de espera. E a resposta, embora nem sempre venha com clareza imediata, pode estar contida numa das passagens mais poderosas da Bíblia, registrada em Isaías 55, 8, 9, onde o Senhor declara: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Essas palavras nos convidam a sair do lugar do controle e entrar no território da confiança. Elas nos lembram que Deus não está limitado pela nossa lógica, pelos nossos prazos, pelas nossas expectativas. Os pensamentos dele estão em outro nível. Os caminhos dele seguem outra rota. Ele enxerga o que você ainda não vê. Ele considera o que você nem imagina. E sabe o que é mais profundo aqui? É entender que muitas vezes Deus não abre a porta agora, porque te ama demais para te dar algo fora do tempo certo. Há promessas que só podem ser cumpridas quando estamos prontos para recebê-las. Há bênçãos que, se viessem antes da hora, nos destruiriam ao invés de nos abençoar. Deus está mais interessado em te preparar do que apenas te entregar algo. Porque Ele não quer apenas te dar a porta, Ele quer que, quando ela se abrir, você esteja pronto para atravessá-la e permanecer firme do outro lado. Ele quer formar em você o caráter, a maturidade, a fé e a sensibilidade espiritual que vão sustentar o que Ele tem para a sua vida. Você pode estar olhando para essa espera como perda de tempo, mas Deus está usando exatamente esse tempo para te moldar. É no silêncio que Ele te fortalece. É na espera que Ele trabalha em áreas do seu coração que você nem sabia que precisavam ser curadas.
É nesse tempo aparentemente parado que Ele está colocando as peças no lugar, te afastando de armadilhas, preparando pessoas, ajustando situações. E o mais belo é que mesmo quando você acha que nada está acontecendo, Ele está trabalhando. Os céus não estão em silêncio. O coração de Deus está atento. Cada oração sua foi ouvida, cada lágrima sua foi recolhida, cada passo seu está sendo acompanhado por um Pai que te ama profundamente. Então, sim, os caminhos dele são mais altos. E por mais que isso nos frustre em alguns momentos, porque a gente gosta de respostas rápidas, de lógica, de controle, no fundo, isso é um alívio, porque você pode descansar sabendo que a sua vida não está sendo conduzida por impulsos emocionais ou decisões humanas, mas pelos pensamentos perfeitos de um Deus que sabe exatamente onde quer te levar. O que hoje parece um atraso é, na verdade, um alinhamento. O que hoje parece um não pode ser só um ainda não. E o que parece uma negação pode, na verdade, ser uma proteção. Confie. Continue crendo, mesmo que você não entenda, mesmo que a porta ainda esteja fechada. Porque quando Deus disser que é hora, nada nem ninguém será capaz de impedir. Deus enxerga além. Ele vê o que você não vê. Às vezes, aquela porta que você tanto quer entrar hoje é exatamente a que te afastaria do propósito. Às vezes, Deus fecha uma porta com dor para te livrar de um sofrimento ainda maior lá na frente. Ele não atrasa, Ele protege, Ele prepara, Ele guia e Ele age no tempo certo, no momento certo, da forma mais perfeita. Eu quero te dizer hoje, com toda a fé do meu coração, Deus não se esqueceu de você. Ele não te deixou para trás. E Ele está vendo cada lágrima, cada oração, cada noite em que você não conseguiu dormir. Você não está sozinho. Deus está trabalhando nos bastidores da sua vida. Talvez você ainda não veja, mas Ele já começou a agir. E se você entregar verdadeiramente essa situação nas mãos dEle, você vai ver portas se abrindo de forma que nenhum ser humano conseguiria explicar. Talvez você esteja esperando por um emprego, por uma resposta, por um milagre, por uma direção. E eu quero te encorajar a fazer hoje uma escolha de fé. Pare de tentar controlar tudo. Pare de tentar prever o amanhã. Apenas diga, Senhor, eu coloco isso nas tuas mãos. Vai na frente. E Ele vai. Fecha os seus olhos agora, se puder. Respira fundo e repete com o coração aberto. Senhor, eu coloco tudo nas tuas mãos. Vai na frente. Abre as portas que eu não posso abrir. Fecha as que não vêm de ti. Eu confio em ti, mesmo sem entender. Porque sei que o teu plano é maior que o meu. Se essa oração falou com você, deixa aqui nos comentários. Eu coloco Deus na frente. Escreve isso com fé, como um ato profético. E compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que está precisando de uma palavra de esperança. Você pode ser o instrumento que Deus vai usar para levantar alguém hoje. Que o Senhor te abençoe, te guie, te fortaleça. Que Ele vá na frente, abrindo caminhos onde antes havia muralhas. Porque quando Deus está no comando, nenhuma porta permanece fechada.